Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Mais uma vez nos encontramos neste canal, que é da Pascom, da Paróquia Jesus Divino Mestre, para que nós possamos, mais uma vez, bendizer e agradecer a Deus por todas as bênçãos e graças que Ele nos concede. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, pedimos que abra as nossas mentes e os corações para acolher a Tua palavra, que nós possamos compreendê-la profundamente e colocá-la sempre em prática no nosso dia a dia, que nós possamos, com o Teu Espírito Santo, iluminar e transformar as nossas vidas, mas também as vidas dos nossos irmãos. E que essa reflexão aproxime sempre mais a mim, dos meus irmãos e de Ti, conforme for a Sua vontade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com o que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medires. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos primeiro compreender o contexto no qual Jesus ele apresenta esta passagem para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para nós. Tantas vezes nós nos incomodamos com a vida dos outros, tantas vezes nós nos incomodamos com as coisas que os outros têm. E a gente vem acompanhando o Evangelho e Jesus vem falando assim: olha, desprendam-se das coisas terrenas, acolham as coisas de Deus. E aí quando nós não conseguimos fazer isso daí, nós lembramos então que nós somos filhos e filhas de Abraão. E aí, Jesus nos indica que o caminho sempre é através da misericórdia e da compaixão do Pai. Abraão teve um convite para deixar a sua terra, sua família, a tradição, e prometeu que ele iria cuidar de Abraão em qualquer condição que ele estivesse, prometendo também, inclusive, transformar Abraão como um dos maiores chefes de nações de todos os tempos. Não é à toa que ele é o pai, dos cristãos. E aí Abraão, obediente à palavra divina, ele parte rumo a essa terra prometida, erguendo altares para invocar o nome do Senhor e celebrar todas estas grandes vitórias e essas bênçãos que ele recebeu, Esse relato ele ressalta uma confiança de que o chamado de Deus exige assim, uma disposição em trilhar um caminho novo de fé, mesmo nas incertezas. Se nós considerarmos a nossa vida como um trilho, um caminho de fé, nós devemos então olhar dizendo que, primeiro, nós não somos seres perfeitos. Esse é um ponto onde um pressuposto maior nos convida a nós nos entregarmos à palavra de Deus, à divina providência, que nós ouvimos no domingo, que nós ouvimos no sábado, que nós temos acompanhado nos últimos dias. E Jesus, ele sempre nos ensina a importância de nós não julgarmos a ninguém. Nós não devemos jamais entrar no mérito da questão do julgamento. Porque ele mesmo nos diz que se nós julgarmos alguém, nós vamos ser julgados com a mesma medida que nós julgamos. Diga-se de passagem, na oração do Pai Nosso, que é a oração que o próprio Cristo nos ensinou, ele diz que nós vamos ser perdoados
com a mesma intensidade que nós perdoamos. Se nós pegarmos a chave de leitura, uma encaixa na outra. Se eu julgar, eu vou ser julgado. Se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Olha só como a balança da justiça divina, ela é perfeita. Se eu pesar demais, eu vou ser pesado demais. Se eu perdoar o suficiente, eu vou ser perdoado o suficiente. Observe que nunca existe um limite para nenhum dos dois lados. Mas a gente precisa compreender que a balança sempre vai pender para a justiça. E nós precisamos compreender que esta equivalência precisa ser realmente justa. O Senhor não vai nos julgar com iniquidade ou totalmente desfavorável para nós. Entretanto, nós precisamos fazer a nossa parte da mesma forma como o Senhor faz a dele. E aí a gente precisa entender que a benevolência daquelas pessoas que se arrependem e vivem em fidelidade à palavra de Deus, à vida que Deus nos entrega, carregando a nossa própria cruz e compreendendo que Jesus não é qualquer um, não é qualquer profeta. Jesus é o Messias, ele é o enviado de Deus. E aí nós temos que entender que Abraão obedeceu aquele chamado divino, assim como Jesus obedeceu também todas as ordens e mandamentos de Deus, independentemente de sua vontade própria ou não. E seguiu este caminho até a morte e morte de cruz. Se nós conseguirmos entender que Jesus ele não foi qualquer profeta, mas ele serve para nós como nosso divino mestre. Nós somos da paróquia Jesus Divino Mestre. Ele significa que ele é alguém que ensina coisas que vêm de Deus. Aqui a palavra de Deus, através da boca de Jesus, chega até o nosso coração todos os dias através do Evangelho. Nós somos convidados a perdoar, a nos entregar, a servir, a seguir, a ter compaixão, sermos misericordiosos, fazermos a caridade, ajudarmos nas comunidades, nas necessidades de cada uma delas, mas muito mais do que isso, a olharmos os nossos irmãos e irmãs que se encontram perdidos por aí. Mas o que nós precisamos ter olhado também é que se você não olha os seus próprios erros, mas aponta os erros dos outros, você precisa primeiro ver o quanto você não está enxergando da sua própria vida. Porque a salvação é individual, mas a perdição e o pecado também é individual. Eu não posso pecar por você, mas eu também não posso te salvar. Quem é detentor da salvação e do pecado é o próprio, que carrega estas duas ferramentas. Agora, se eu fecho os meus olhos, sou conivente com você que está pecando, eu deixo de usar a minha ferramenta de ajuda para deixar você cair na perdição. Agora, quando a gente julga alguém de forma precipitada, e eu fiz esse comentário nas minhas homilias do domingo, quando eu julgo a pessoa imediatamente quando eu a vejo, e eu não vou falar que eu não faço isso, porque infelizmente nós somos seres humanos e nós somos falhos nesta condição ainda. Então, se eu vejo alguma situação que foge do cotidiano, eu também entendo que eu, como ser humano, me defendo nesta condição. Infelizmente, eu ainda estipulo algumas normas e alguns parâmetros de modo que eu possa me proteger quando eu vejo alguma condição adversa. Mas aí eu tenho que lembrar sempre que o Jesus nos pede para que eu só vou poder ajudar alguém se eu estiver plenamente, inteiramente de acordo com o Evangelho. Agora, se eu uso a minha razão em detrimento do sofrimento do outro, eu já sei qual é o caminho que eu estou escolhendo. E aí, a não ser que eu me converta, a não ser que eu me retire desta condição do purgatório para baixo é que me aguarda.
Agora, se a gente pegar assim, que essa metáfora do cisco e da trave, né, é que mostra pra gente que antes da gente criticar alguém, né, alguma falha de outra pessoa, é fundamental a gente refletir sobre as nossas próprias vidas. Eu não tenho como chegar e não refletir a minha vida e inserir na vida do meu irmão, da minha irmã, uma culpa que não é dela. Mas também eu preciso ter uma postura humilde, preciso aceitar quando estou errado, preciso aceitar esse autoexame e a partir desses autoexames que nós fazemos, anotar e adotar posturas diferentes. Porque quando a gente retira estas imperfeições, é que a gente consegue ver com clareza e ajudar verdadeiramente o próximo. Se e somente se eu usar apenas a minha visão, a minha razão, em detrimento das coisas, eu posso estar e vou estar com certeza julgando e agindo de forma incorreta, irregular e criminosa. Vou colocar o criminosa entre aspas, porque eu vou estar ajudando a pregar o outro numa cruz que ele não tem que carregar. Assim como Jesus foi colocado numa cruz injustamente. E aí, se nós somos chamados a praticar essa misericórdia, essa autocrítica, nós precisamos entender que reconhecer essa transformação interior é o primeiro passo para uma convivência harmoniosa. Como é que eu posso me reconciliar, como nos pediu o Evangelho esses dias atrás? Olha, se você tem alguma diferença com seu irmão, você está indo para fazer sua oferta, larga sua oferta na frente e volta para se reconciliar com seu irmão. E aí o Jesus nos traz um evangelho onde ele fala sobre uma trave e nos fala sobre um cisco. Eu olho para o meu irmão condenando, mas eu esqueço que quando eu aponto um dedo, eu tenho outros 4 voltando na minha direção. Então que nós possamos compreender que eu jamais devo condenar alguém de modo primário e de condições injustas. Porque a condenação, ela não vem de mim. Não deve vir de mim. A condenação deve vir da própria vida. Porque uma das razões que nos faz acreditar nisso é que a colheita é facultativa. Não. O plantio é facultativo. A colheita ela vai ser obrigatória. Então, se eu planto limão, eu não vou colher laranja, não vou colher manga, não vou colher melancia, não vou colher tomate, mas eu vou colher limão. E nada muda em relação a isso. Aquilo que se planta é aquilo que se colhe. Se você plantar amizade, misericórdia, concórdia, humildade, generosidade, caridade, amor, tudo isso de bom vai voltar para você. Porque essa é uma lei do universo. Agora, se você for aquela pessoa que só sabe brigar, que só sabe perturbar, que só sabe falar palavrão, que só sabe pensar besteira, que só faz besteira para não falar o que eu penso de verdade, né? Aí sim, você também não vai ter paz nunca na sua vida. Porque a paz, ela vem de um pensamento. E o amor é uma decisão, não um sentimento. Então, quando eu decido amar alguém, qualquer que seja a pessoa, e olha que eu preciso obrar obrigatoriamente a todos, porque o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, o Cristo foi mandado para todos. Os judeus naquela época pensavam que eram muitos porque eles acreditavam que era apenas para eles. Os hebreus, os judeus, os saduceus, os fariseus, eles achavam que o Cristo tinha vindo apenas para aquele povo eleito. E Jesus veio e falou negativo. Tudo isso daí está errado, eu venho para todo mundo e todos devem seguir isto. E somente através de São Paulo foi que nós chegamos nesse conceito, né, para falar corretamente a palavra, não, consenso e no conceito de que todo mundo tem direito à salvação, não apenas aquele povo que foi eleito naquela época. Mas aí se nós pensarmos que
Tudo isso precisa nos inspirar a esperar com confiança a graça e a proteção de Deus, mesmo em meio às imperfeições humanas. A gente consegue fazer um link diretamente com o próprio Cristo. Ele que sempre vem em nosso auxílio e sempre nos ajuda a nos direcionarmos de melhor forma. E aí esse chamado que Abraão sofreu desafia a viver uma fé ousada. Quantas vezes nós somos convidados pelo próprio Cristo a mudar drasticamente, dramaticamente a nossa vida? Quantos relatos, quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que estavam no meio da miséria espiritual, corporal, financeira, profissional, e que após se encontrarem com o Senhor, tiveram as suas bodas de Caná, transformaram a sua vinha, transformaram a sua vida, começaram a plantar e a colher e hoje estão bem, graças a Deus. Então, se nós temos que ser ousados e deixar para trás aquilo que nos impedia de ir para frente, o mal, as desavenças, essas coisas que nos afastam de Deus, e abraçarmos a promessa que Deus tem para nós, porque Deus tem uma promessa para nós. E aí, ao mesmo tempo, esse ensinamento do Cristo nos alerta para a importância da humildade e do autoexame, porque senão a gente não consegue entrar em comunhão. Se eu for soberbo, se eu for autoritário, se eu for difícil de lidar, como é que alguém vai se aproximar? Agora, se eu sou uma pessoa acolhedora, se eu sou uma pessoa que está sempre disponível, fica mais simples a gente conversar. E aí o que eu posso pedir é que nós precisamos confiar na graça de Deus para transformar essas nossas vidas e cultivarmos um coração sincero, manso e humilde de julgamento e capaz de refletir esse amor divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos dá a coragem de atender ao teu chamado, mesmo quando isso significa trilhar caminhos desconhecidos. Nos ajuda a olhar primeiro para as nossas próprias falhas antes de julgar o próximo e a confiar plenamente na tua graça e na tua misericórdia. Que nós possamos viver com o coração humilde e generoso, espalhando por todos os cantos o teu amor e a tua paz, por onde quer que nós passemos, ou simplesmente por onde quer que nós pensemos. É muito importante isto. É preferível muitas vezes você ter a paz do que você ter a razão. E aí é muito bom quando a gente consegue chegar neste ponto de ter a paz e também muitas vezes alcançar a razão. Eu sempre falo para vocês que tão importante quanto os nossos meios de comunicação, os canais que divulgam os diversos modos de evangelização, a prática da pertença à igreja, a prática da participação na missa, participação, não assistir, participar da Santa Missa, é um preceito que todo cristão precisa cumprir. Às vezes, nós deixamos isso a desejar quando a gente fica no conforto do nosso sofá na nossa casa, assistindo a missa pela televisão. Mas eu posso te garantir uma coisa: a graça que chega quando você vai presencialmente, talvez não te alcance se você ficar sentado no seu sofá assistindo. E aí, como, parte daquelas perguntas que eu sempre gosto de fazer, como eu posso, através da minha percepção, verificar se eu estou com uma trave ou com um cisco no olho? E como eu faço para remover essas duas figuras de linguagem da minha vida para que eu possa enxergar realmente quem é Jesus Cristo? Como eu posso fazer para evitar julgamentos precipitados dos outros? Que muitas vezes eu também tenho falhas para corrigir. E como eu posso cultivar uma confiança sincera no amor e na proteção de Deus, mesmo diante das minhas insuficiências? Agora,
É só através da misericórdia, da caridade e do amor de Deus que nós conseguimos alcançar todas essas coisas. Sem Ele nós nada podemos, mas com Ele tudo nos é possível. Porque o Senhor é o Senhor dos impossíveis, das causas impossíveis. E toda a ação que nós tomarmos para o nome do Senhor sempre vai ter uma boa solução. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente segunda-feira e que Deus vos abençoe. Amém.